Graça e paz, queridos. Que bom estar com vocês novamente, rever alguns de vocês. Não estamos todos ainda, mas creio que daqui a alguns instantes estaremos todos. E é uma alegria a gente estar juntos. E mais do que isso, eu tenho enxergado quase que como uma vitória estarmos juntos. Porque em períodos como esse, de reclusão, onde a gente tem tantas oportunidades, estarmos juntos é uma vitória. E a gente celebra isso, agradecendo a Deus e a ação do Espírito Santo em nós, que nos mantém ligados uns aos outros, que nos mantém unidos uns aos outros, mesmo a gente vivendo circunstâncias tão difíceis e esse período tão longo de distanciamento. Por isso nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus, e eu quero te convidar já a orar, pedindo que Deus esteja se manifestando na nossa reunião. E a manifestação de Deus, que Ele alcance todas essas casas, né? Até aquelas que não estão aqui. Que a presença do Espírito Santo seja percebida por todos nós. E isso traga para a gente um jeito parecido com o de Jesus de viver. Diante de tantas circunstâncias, a gente de vez em quando me pergunta se eu estou mais parecido com Jesus ou se eu estou mais parecido com Adão. Por quê? Porque a gente vai se embrutecendo e às vezes a gente vai perdendo a essência daquilo que nos move, ou que nos trouxe até aqui. E essa é uma preocupação. Mas também é uma oração, que Deus nos torne parecidos com Jesus a cada dia. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por Jesus, nosso Senhor, te agradecemos pelo Espírito Santo que desceu sobre nós, que aqueceu os nossos corações. Te agradecemos pela manifestação da tua presença em nós. Te agradecemos pelo chamado que o teu Espírito Santo nos fez ouvir. Te agradecemos por tantas bênçãos que recebemos fruto dessa relação com Jesus. Agora nós nos reunimos como igreja, como um povo, e celebramos Jesus, pedindo que essa ação do teu Espírito Santo seja percebida em todas estas casas, em todos os lares, em todas as famílias, que a gente perceba a ação do teu Espírito em nós. E que a ação do teu Espírito Santo também nos traga a alegria, nos traga a paz, nos traga a saúde emocional, que essa reunião nos traga unidade, nos traga identidade, que a tua presença seja assim, Senhor. Que ao orarmos juntos, que ao cantarmos juntos, que ao ouvirmos a tua palavra juntos, ó Deus, traga para a gente esse sentido comunitário, Senhor. Que a gente seja preservado na nossa ação comunitária. Pedimos isso confiados no nome e no poder de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quero saber mais de ti, meu Deus, quão grande eu leio. Quebranta-me
transforma-me e molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Te bendizer, aqui nos reunimos, louvar e proclamar o
nossos corações são teus, Senhor. Só para te buscar, aqui nos reunimos, tua graça proclamar, contar as tuas bênçãos, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, Senhor. Nós aqui só viemos te louvar e o teu nome engrandecer, pois tu és digno de louvor. Nossa vida em teu altar te entregamos, ó Senhor, em sacrifício de louvor. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, Senhor. Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É frutos de lábios e de mente, de coração de quem te encontrou e foi encontrado pelo Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa vida. Nós entregamos a Ti, não só com palavras, mas entregamos de todo o coração. Amém. Esse é o momento que nós temos de agradecimento a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. Durante a semana nós estamos separados uns dos outros, mas a companhia do Senhor está conosco. E, vez ou outra, nós percebemos a ação de Deus de uma maneira muito diferente. E eu queria abrir a possibilidade de você testemunhar aquilo que Deus fez de diferente, de especial, de bom na sua vida. Ou mesmo, se você quiser testemunhar e contar algo que Deus tem feito cotidianamente na sua vida, que tem te trazido alegria e paz, também é essa oportunidade. Eu agradeço muito a Deus. Essa semana foi uma semana bastante complexa no trabalho e precisamente em um dia mais pesado e a gente está vivendo de dia em dia, né? Então,
semana tem a sua luta, cada semana tem a sua dificuldade, cada dia tem a sua dificuldade, mas pontualmente teve uma reunião muito pesada essa semana e eu me senti completamente protegido. Sempre me sinto, mas dessa vez me senti mais, né? Protegido e abençoado numa série de discussões internas e agradeço muitíssimo a Deus. Hoje em dia, o ambiente corporativo ele sofre uma pressão muito individualista, uma pressão de uma certa injustiça, né? Ainda mais com aquilo que a gente tem como base, como referência. Então, a gente sofre quando as coisas não estão bem equacionadas. E Deus abençoou bastante aí as discussões, os posicionamentos foram entendidos, apesar de não estar unânime com os demais gestores, me senti muito abençoado e muito protegido em todos os conflitos. Seguem, na próxima semana teremos um momento duríssimo na companhia, então não dá para descansar, não dá para relaxar totalmente, mas dá para a gente comemorar as vitórias à medida em que elas vão se revelando, né? Então, fica a minha gratidão a Deus, com todos vocês aqui me ouvindo, pelo livramento, pela bênção, pela proteção. Essa semana, o Tony deve ter feito o último pagamento da locação do prédio da Rua Chico Pontes, o que deu fim ou encerrou todo esse período de desmobilização daquele prédio onde a gente tinha a locação dele, né? E a gente fica muito feliz, porque, além disso, Deus nos ajudou. Apesar de todas as nossas dificuldades, apesar das nossas mazelas, aquilo que a gente normalmente atrapalha Deus, né? Mas Deus nos abençoou e a gente devolveu o prédio e agora sim estamos prontos e focados para mobilizar o outro prédio da Angelina assim que as condições forem favoráveis para a gente retornar aos nossos cultos presenciais. A gente vai assim a gente vai fazer, tá bom? A gente agradece a Deus, as orações dos irmãos. Como um pequeno testemunho, a imobiliária apresentou para a gente um custo um pouquinho além do que a gente estava esperando. E imaginávamos que a negociação poderia ser uma negociação difícil, mas graças a Deus ela foi fácil, tranquila, e a gente conseguiu encerrar de maneira justa, de maneira honesta, de maneira tranquila. Isso tudo foi bênção e fruto das nossas orações. Eu quero agradecer. Semana passada a gente orou por uma jovem que tinha atentado contra a própria vida e ela tinha 2 crianças pequenas. E graças a Deus que o marido dela, que normalmente a levaria para um outro hospital, por alguma razão, ele correu para o pronto-socorro da esquina, né? Graças a Deus de novo pelo SUS, né? E foi o tempo suficiente, porque se ele tentasse qualquer outra coisa, não ia dar as condições para que ela tivesse sido salva. E ela foi, graças a Deus, preservada. E o melhor de tudo isso é que ela entendeu que o que ela estava prestes a fazer não ia resolver o problema de forma nenhuma, só ia causar tragédia, desgraça e sofrimento na vida do marido, dos filhos, né, e dos pais dela. Então, assim, muita gratidão a Deus por ter poupado essa vida e por ter amado todas essas pessoas dessa forma, né? Então, muita gratidão e gratidão pela igreja estar se colocando sempre em oração para que essas coisas possam acontecer, né?
Então, muito obrigado. É um momento também que a gente ora por pessoas, por circunstâncias, pedindo a intervenção de Deus nas nossas dos mais diferentes aspectos da nossa vida. Então, eu quero dar a oportunidade para as pessoas que têm uma necessidade ou que precisam da intercessão, ou lembram de pessoas que precisam de intercessão. Esse é o momento que nós oramos, e oramos, além de orarmos uns pelos outros, oramos também por aqueles que necessitam. Tá me ouvindo? Alô? Pode falar. Eu quero pedir oração por uma família que eu cuido das crianças. É um casal que tem 2 filhos pequenos. O marido, a esposa e a empregada estão com Covid. E possivelmente as crianças também estão infectadas, né? Porque todos do ambiente. Estão em casa e eu quero pedir oração por eles, para que Deus opere de maneira que possam sair desse quadro sem grandes agravos. É a Janaína, a mãe, né? E o Murilo, e o marido, que eu só sei o apelido, Teco, né? E a Marina, a menininha, e a empregada, que é minha xará, Claudete. Então eu peço orações por a oração de todos por eles. Também uma outra grande amiga minha que vai fazer uma prótese, vai colocar uma prótese de fêmur. E ela está muito preocupada por causa da pandemia, mas precisa fazer. Então, eu peço oração por ela também. Ela se chama Sônia. Sônia. Eu quero pedir pelo Orlando, o médico aqui de Barueri. Ele continua hospitalizado, ele foi extubado, mas ainda está com uma situação respiratória muito complicada. Tem uma ideia, ele já perdeu mais de 30 quilos, ele era bem magro. Então a gente fica até preocupado como ele sairá, se Deus quiser, ele saindo dessa situação, mas ainda de que forma que ele sai desse período de tratamento, dessa parte, essa fase da doença mais grave. O nome dele é Orlando, é uma pessoa que não tem família, a família dele mora, uma parte, a irmã mora nos Estados Unidos, ele mora só aqui, não tinha nem com quem conversar, tirar notícias dele, que é uma pessoa só, né? Os médicos estão todos muito mexidos, né? Emocionalmente mexidos com a internação dele, porque se tornou uma pessoa querida, né, para todos, uma pessoa bem frágil, mas todo mundo está muito preocupado com ele. Eu quero emendar no pedido do Wellington. Eu queria que vocês lembrassem da Anne. A Anne é uma pessoa que trabalhou com o tio Tony lá na Duratex. Ela era do financeiro e trabalhou por 36 anos e pegou Covid do marido, que o marido dela é meu paciente, é o Paulo, mas o Paulo está bem já recuperou bem. E ela está igualzinho Orlando. Só que assim, o convênio mandou embora. Falou, não dá mais para manter ela aqui, vai embora. Então ficou mais 2 meses no hospital, mandou para casa, só que ela foi com oxigênio, com toda a estrutura, e agora ela está começando a levantar, mas a oximetria dela chega a cair por 50%. Então, assim, é um medo, né, de ficar com ela em casa, família completamente sem chão, e que o Senhor possa também, assim como com Orlando, ajudar ela nesse processo de recuperação. Não tem mais ninguém? Acho que ele vai falar. Então, vamos orar, né?
Senhor Deus, nosso Pai, nós juntos agora nos unimos em oração, em pensamento, em coração, ó Deus, por tantas pessoas que estão aí necessitando, Senhor, da Tua presença, da Tua bênção, da Tua ajuda, do Teu auxílio. E nessa hora colocamos a família da Janaína, todos que estão ali dentro daquela casa, que o Senhor ponha a Tua mão, envie o Teu Espírito Santo com saúde sobre todos eles, que, Senhor Deus, eles se recuperem o quanto antes e que seja de maneira tranquila, Senhor. Que essa recuperação seja até testemunhada pela Cláudia, Senhor Jesus, porque a Tua mão esteve com eles, abençoando, reforçando o sistema imunológico, ajudando, Senhor Jesus, em cada parte do processo. Te pedimos também pela Sônia, que o Senhor cuide dela em cada passo, prepare pessoas para recebê-la, que tudo, Senhor Deus, saia de acordo, Senhor Jesus, com o Teu coração para a vida dela, e que a Cláudia esteja perto e possa trazer a ela a Tua palavra, Senhor, de conforto, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o Orlando, Senhor Jesus, e a Anne, que estão nessa mesma condição, ó Deus, pós-Covid, nessa situação, tentando se recuperar, numa dificuldade, Senhor Jesus, que cada dia é tão difícil, Senhor Deus. Mas nós acreditamos que o Senhor pode ajudar, pode abençoar de maneira milagrosa, que de alguma maneira, Senhor Jesus, essas pessoas te conheçam, te reconheçam e reconheçam o Teu agir na vida deles, Senhor. Esteja com eles e abençoe os que estão em volta, para que tenham paciência, para que tenham amor, para que forneçam as condições que eles precisam para melhorar, com paciência, Senhor Jesus, e com disponibilidade, com serviço, Senhor Jesus. Prepara, Pai, prepara para cada um a provisão necessária, Deus. E eu coloco também nessa hora o Ebinho, Senhor Deus, que está nesse processo, esperando, aguardando, Senhor Jesus, nesse tratamento. Clamamos que o Senhor abençoe as pessoas que estão no processo, no caminho, e que, Senhor Jesus, de alguma maneira, Senhor Jesus, essa solução venha para a vida dele, Deus. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo isso. Para honra, glória e louvor do Teu nome, nós entregamos, Senhor Jesus, essas vidas que hoje, Senhor Jesus, estão precisando de cuidado, de carinho, de amor e de saúde. Espírito Santo, entra na individualidade, na pessoalidade de cada um desses que precisam tanto do Senhor. E nós nos colocamos como intercessores nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Está inteiramente atrelada à comunhão.
nosso ouro, é mais preciosa do que todo bem da terra. A alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor é nossa herança, a alegria do Senhor é nosso canto. Aleluia, aleluia, aleluia. Olá, irmãos. Eu queria conversar com vocês sobre um assunto que às vezes é bem resolvido para uns, para outros não tão bem resolvido assim. Tem coisas polêmicas, tem mistérios, tem alegrias, tem tristezas. Mas eu queria falar sobre algo que, até nos nossos estudos de ressurreição, aleatoriamente surgiu, na verdade, não na discussão, mas surgiu uma pergunta na minha cabeça e que tem a ver com a questão da paternidade, né? De quem é o nosso pai. E eu espero que você tenha um pouquinho de paciência, porque metade está na cabeça, um pouco eu anotei aqui, porque eu queria mesmo ser instrumento de Deus para abençoar você. E normalmente todos que estão aqui, muitos que pregam, sabem que quando a gente começa a pregar, muitas vezes a gente começa a orar junto. Que é Senhor fala, Senhor transmite. Nossa, Jesus, há meia hora atrás, há uma hora atrás, há um dia atrás, essa palavra estava queimando o meu coração. Não dá para trazer aquele calor todo agora e jogar na tela. Mas que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida, glorificar Jesus Cristo, Senhor, o nosso Senhor, né? E que essa conversa possa edificar você de alguma maneira, porque para quem prega só faz sentido a gente se dispor a servir com essa esperança de que a palavra seja bypassada, seja sobreposta a nossa palavra pela palavra de Deus, para que Deus alcance os nossos corações. Essa é a esperança e a oração que eu faço com vocês agora, para que a gente depois possa ler o texto do Evangelho de João. Mas eu queria lembrar que quando a gente conversa sobre esse assunto, que é paternidade, quando a gente fala de pai, e todo mundo aqui nessas janelinhas tem pai de todo tipo, né? Tem o pai gordinho, o pai magrinho, pai amigo, pai ausente, pai trabalhador, pai esquentado, pai brincalhão, pai tio do pavê, pai das piadas sem graça, pai inventor, pai sem noção, pai cantor, pai reclamador. Tem o pai zen, o pai ansioso, o pai econômico, o pai gastador. Essas coisas que às vezes a gente meio que olha por cima nas figuras dos pais, dos nossos pais, e julgamos, né? E nós que somos filhos fazemos isso em relação aos nossos pais, certamente nós que somos pais, os nossos filhos fazem a nosso respeito. E eu acho realmente valioso esse assunto, porque muitas vezes ele salva as nossas vidas, né? Eu acho que todo mundo aqui que respondeu ao chamado de Jesus e é cristão, passa por diversos processos de salvação. Desde o primeiro, onde você, de fato, encontra Deus, Deus te encontra e você o abraça e sente a salvação te abraçar, e as outras salvações do desenvolvimento, onde Deus vai nos libertando, nos curando, visitando feridas, visitando pensamentos, corrigindo caminhos. Deus vai nos salvando, né? E esse assunto, por exemplo, eu não sei você, mas esse é um assunto em que eu precisei ser salvo por Deus. Porque a minha referência de paternidade, ela era muito mal resolvida, absolutamente mal resolvida,
até que eu conheci o Pai Celestial, porque até então quem mandava na minha vida era a referência do Pai terreno, né? Tudo que eu pensava sobre ele, tudo que eu achava sobre ser pai, um monte de coisa. E eu creio assim, eu creio que nós resolvemos os nossos pais terrenos quando nós conseguimos discernir o Pai Celestial. E aí eu queria que você abrisse, eu espero que você consiga acompanhar aí na sua Bíblia, em João 14, nós temos ali 3 ignorantes, mas a gente nem pode condená-los quando eu estou usando a palavra ignorantes, porque eles são os nossos representantes, é o Tomé, o Filipe e o Judas. São os nossos representantes. E tem Jesus, que é o representante do Pai Celestial. Então, antes que a gente se ache coisa melhor do que o Tomé, o Filipe e o Judas, saibamos que eles são os nossos representantes. Então, vamos ao texto. Não se turbe o vosso coração, não se abale, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não diria isso a vocês, que vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atenção agora no verso 7. Se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também ao meu Pai. Desde agora, na verdade, vocês o conhecem e vocês o têm visto. Fazendo uma leitura livre, olha para mim, estou aqui, né? E é impressionante porque o Filipe interrompe de alguma maneira Jesus e diz, mas Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso resolve todos os nossos problemas, isso nos basta, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Filipe? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creia-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras que eu faço. E em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e em vós em mim, e eu em vós. Porque aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Até aí, que Deus
nos abençoe, que Deus tenha misericórdia do pregador, para falar sobre isso que, ao mesmo tempo, me encanta, me perturba, né? Porque Filipe está diante de Jesus, vendo todas as coisas, e eu até fiquei curioso de pesquisar um pouquinho sobre a história de Filipe, para ver qual era a história de Filipe com o pai dele, já que eu queria falar sobre pai, paternidade, e assim, às vezes a gente já vai com aquelas hipóteses, né, de Filipe deve ter alguma dificuldade com o pai dele, porque não conseguia ver traços de um bom pai em Jesus. Filipe deve ser enrolado com esse negócio. Mas nada, imagina, o Filipe era lá de Betsaída, era o segundo de 7 irmãos, pescadores, as famílias. O pai era um pai que conhecia muita coisa, tinha sua mãe lá também, cuidadora, tranquila, a família dele estruturada ali. E quando Filipe é chamado por Jesus, ele segue Jesus e ele vai atrás de uma forma prática, como ele é conhecido até na música dos vencedores, né? Filipe, o prático. E de tão prático, ele é escolhido para cuidar dos mantimentos lá, de toda aquela turma, e para que não faltasse as coisas, e ele resolvia bem esse negócio. Só não conseguiu resolver na época da multidão lá, porque era totalmente fora do padrão e das coisas. Mas ele cuidou de Jesus e cuidou dos outros apóstolos. Então, Filipe era um cara minucioso, ele era um cara atento, ele era um cara cuidadoso nessa questão prática. Mas o Filipe, o que o Pedro tinha de abstração, que às vezes até viajava e delirava, o Filipe não tinha. O Filipe era alguém que, de repente, como nós, parece que padecia de um certo déficit de atenção, um nível, porque Jesus está dizendo para ele aqui, ó, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. É quase como se o Felipe, tá bom, Jesus, eu sei que o senhor está falando uns negócios aí, mas quando é que o senhor vai mostrar o Pai? Quando é que o senhor vai parar com essa conversinha, vai parar de falar essas coisas aí, que o senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo? Quando é que o senhor... Porque o senhor está falando do Pai, o senhor está falando do Pai, mas o senhor não mostra o Pai. A gente quer conhecer o Pai, né? E assim, é interessante, porque assim, vamos para a solução do problema, diria Filipe, o prático. Deixa a gente conhecer o Pai que está tudo resolvido. Às vezes, parece um pouco com a nossa vida. Que a gente acha que está tudo conturbado, que a gente está procurando a solução, procurando a solução, procurando a solução, e Jesus está falando, então, mas a solução está diante de você. Você conhece o Pai? Você conhece quem é o seu Pai? Né? Porque às vezes a gente conhece um pouco, mas não presta atenção. Filipe não prestou atenção. E quando eu estava escrevendo algumas coisas que vinham ao coração, apareceu como em forma de um diálogo, Jesus falando com ele, e talvez com você. Quem me vê, vê o Pai, porque nós somos da mesma família. Eu o represento. Eu, Jesus, o represento. Nós falamos as mesmas coisas, agimos do mesmo modo, praticamos as boas obras, somos misericordiosos, Filipe. Somos misericordiosos, somos compassivos, cumprimos as nossas promessas. E aí você vai lembrar daquele texto em Mateus, se eu não me engano, em que o Senhor diz, quando ele está falando sobre dar o Espírito Santo, e ele diz, vocês que são maus, quando os vossos filhos pedem pão, vocês não dão pedra. Quando eles pedem peixe, vocês não dão serpente. Se até vocês oferecem coisas boas, vocês que são maus oferecem coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Não mentimos. Não mentimos.
somos justos, não fazemos acepção de pessoas. Não fazemos acepção de pessoas. Estamos disponíveis para aqueles que nos buscam. Nós damos a vida por cada ovelha. Por cada ovelha. Sofremos com o mal e nos alegramos com o bem. Não deixamos nenhum filho que queira ser adotado viver como órfão. Não deixamos nenhum filho que queira ser adotado viver como órfão. Porque talvez você não saiba, mas só existe... Hoje a gente está falando no estudo da questão binária, quero tomar cuidado com isso, mas na experiência de adoção de famílias que viveram essa realidade, você tem aquele órfão que foi adotado, mas não deixou a adoção virar, de fato, um gesto onde ele é colocado dentro de uma família, não vê isso como um amor suficiente, e ele passa a vida se vitimizando e entendendo que o mundo inteiro deve para ele coisas, porque, afinal de contas, ele foi abandonado. E como ele tem essa coisa mal resolvida do abandono e dessa paternidade humana, terrena, que falhou com ele, ele projeta e não consegue ter saúde familiar com a família adotiva. E tem aquele outro órfão, que ele abraça a adoção como um gesto de amor daqueles pais e daquela família tão supremo, que muitas vezes esse filho adotivo, quando acontece de ter irmãos biológicos, por vezes ele se torna, às vezes, o filho mais grato, o filho que mais valoriza tudo que é feito. Então, quando a gente pensa que Deus não deixa nenhum filho que queira ser adotado viver como órfão, eu acho que essas duas realidades são importantes. Por quê? Porque talvez aí tem um mistério, às vezes, que precisa ser revelado para nós, que é: se você não resolver a figura do seu pai terreno na figura do seu pai celestial, você vai cobrar do seu pai terreno mais do que ele tinha condições de dar. Ah, mas ele tinha condições e não deu. Não deu porque ele fracassou, porque nós fracassamos. Nós fracassamos. Então eu preciso, de alguma maneira, entender que é muito bom quando o meu pai terreno funciona bem, tem algum sucesso aqui, mas eu quero dizer, por experiência própria, com todas as letras, a nossa experiência com o nosso pai terreno é infinitamente menos importante e valiosa do que a nossa relação com o nosso pai celestial. Porque se não for a adoção do pai celestial, nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser plena, nunca vai ser completa. Se você não me conhece, olha para Jesus. No meu filho você me encontrará, porque eu sou o vosso Pai Celestial. Não temas, ó pequenino rebanho, porque eu amei o mundo de tal maneira que eu enviei o meu filho. E o que eu não deixei Abraão fazer com Isaque, eu fiz por vocês. Eu mesmo fiz, por amor de vocês. Eu enviei o Espírito Santo para que você não se sentisse órfão e impotente. Eu enviei o Espírito Santo para que você não se mantivesse na ignorância. Se você ler o texto que nós acabamos de ler, aí você vai ver isso. E eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas. Inclusive sobre qual é o valor relativo do seu pai terreno e qual é o valor absoluto e referencial do Pai Celestial.
Se isso não for suficiente para você me amar, me seguir e praticar as mesmas, buscar praticar as mesmas obras que eu já preparei de antemão, se isso não for suficiente para você e eu querermos aprender, querer aprender de Jesus e tentar seguir os passos dele, nada será o suficiente. É o que Jesus, de alguma maneira, está tentando dizer para Felipe. Felipe, se tudo que você viu, tudo que você percebeu, tudo que você ouviu quando você não estava presente, tudo que os seus olhos puderam contemplar, tudo que ardeu no seu coração, não foi suficiente para você conhecer o Pai, você vai continuar se sentindo um órfão, mesmo tendo um pai terreno bondoso, legal e bacana. Porque não será pleno. Não será pleno. Tudo que pedir que estiver de acordo com a vontade do meu Pai, que é boa, perfeita e agradável, eu atenderei para glorificar o Pai. E o glorifico até hoje. Quando nós lembramos dos nossos pais terrenos, a gente sabe característica deles. Até pessoas que só conheceram o pai por ouvir falar, que não conviveram, por ouvir falar, conhece características dos pais. Essa é uma realidade tão forte, às vezes, no consultório, porque a gente faz anamnese e a gente pergunta qual é a história da pessoa. E muitas vezes você percebe porque ela fala, porque a minha mãe, porque os meus irmãos, porque a minha mãe, porque os meus irmãos. E aí é óbvio que chega uma hora que a gente fala, cadê o seu pai? Num primeiro momento, pensando ou que o pai morreu, ou que aconteceu alguma coisa. Não, às vezes o pai está lá, só que o pai é uma experiência mal resolvida. Ou, às vezes, a pessoa conta a história dela e fala, porque o meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai isso, meu pai aquilo. Que legal. Mas e você? Como você enxerga isso? Como você enxerga isso que o seu pai faz? Nós temos marcas dos nossos pais, terrenos. Nós temos marcas. Essa semana, por acaso, se é que pode dizer por acaso, nós estávamos assistindo um filme que a minha sogra indicou. Como que chamava-me? Eu já vou passar para vocês já devem ter visto. Eu só posso imaginar. Só posso imaginar. Se você não assistiu, assista esse filme. É uma história verídica e muito interessante. Não vou dar spoiler, não, porque o filme vale muito a pena. E fala dessas coisas. Fala dessas marcas. Está no YouTube, tá, gente? Não tem no Netflix, não tem na Amazon, não tem. Então, vai para o YouTube para achar. Essas marcas. E, assim, a sombra dos nossos pais, muitas vezes, é uma coisa muito grande. Eu me lembro de um menino que tinha uma crise, porque o pai dele era um grande pregador, aliás, é um grande pregador da cidade de São Paulo, do Brasil, aí, um cara bacana, que todo mundo admira, respeita, ama. E aí aquele menino crescendo debaixo daquela árvore grande, tendo um monte de crise, meu Deus, como eu vou ter existência debaixo de uma árvore tão grande dessa, e saiu pela vida aí batendo cabeça, fazendo um monte de coisa para chamar atenção, até que ele realmente teve um encontro com o Pai Celestial. E aí ele percebeu que o tamanho do Pai era muito pequeno perto do Pai que ele havia conhecido. E que o Pai que ele havia conhecido tinha um olhar, um nome e uma história com ele que independia daquele pai terreno, bem-sucedido. Essas coisas, me parece que
de alguma forma, a insistência de Jesus ali, digo-vos uma vez vos digo, essa insistência de Jesus de se quase que rasgar as vestes e dizer, né? Ou no caso de Jesus, quase como se ele precisasse fazer um outro momento de transfiguração que não aquele do Monte da Transfiguração, para que Filipe visse, para que Filipe prestasse atenção. Porque, às vezes, nós somos muito bons em conhecer os nossos pais terrenos, em guardar as suas referências. Nossa, meu pai gostava de comer isso. Olha, essa aí foi uma piada tão ruim quanto a que o meu pai faz ou fazia. Nossa, isso aqui tem o cheiro do meu pai. Olha, a gente fala. Isso aqui é uma memória assim, é uma memória assado. Nós temos. E é bem verdade que às vezes também somos um pouco injustos com os nossos pais. Porque são seres humanos que falham. Alguns até tudo bem, ok. Abraçam a ideia de falhar bastante como um estilo de vida. Mas o que eu estou querendo dizer para você aqui, se você entender, mais importante do que eu estou querendo dizer é o que Jesus quer dizer para você, é que o que importa mesmo é o seu Pai Celestial. Que você precisa prestar atenção nele. Que você precisa conhecer o cheiro dele. Entenda o que eu estou falando poeticamente. Você precisa conhecer a voz dele. Eu e você precisamos prestar mais atenção. Não, mas eu conheço o Pai, conheço Jesus, eu conheço. Mas a gente precisa conhecer mais. Porque aí a gente vai compreender melhor. A gente vai olhar para a vida, para o jornal, para a televisão, para a mensagem e falar: o meu pai não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ou nós vamos olhar e falar: uau! Como eu estava falando, acho que na quinta-feira, na nossa reunião de oração. Tinha um grupo de cristãos nas escadarias lá na cidade de Nova York, e eles estavam jejuando e orando. E viraram a noite. E os repórteres foram sedentos naquele clima, naquela polarização, e perguntaram para eles, eles estavam orando para que quem ganhasse. E eles falaram: nós estamos orando para que tudo transcorra bem e que haja paz na nossa nação. Eles conhecem o Pai Celestial. Eles conhecem o Pai Celestial. Eles prestaram atenção no que Filipe não prestou. A gente tem um grande desafio, que é nesse mundo que nos desconecta das pessoas. É uma grande ironia, aliás, nosso acampamento parece que foi profético. Olha, conexão, vocês vão viver de conexão. Mas não sabíamos que seríamos tão literais assim, Senhor. Queríamos outro tipo de conexão. Era isso que tínhamos no coração. Mas é um desafio, inclusive, nós mantermos as nossas conexões com esse afastamento. Mas talvez seja uma chance de prestar atenção. Prestar atenção. E aprender como o Pai Celestial, de alguma maneira, nos preserva no meio disso tudo, de alguma maneira nos salva no meio disso tudo, de alguma maneira nos ensina no meio disso tudo. Sair daquele lugar onde a gente vê o Pai Celestial como um pai religioso, legalista, que às vezes tem uma projeção dos nossos pais na época mais severa, ou então um pai liberal que permite tudo, que é extremamente democrático, que também tem muito a ver com os nossos dias, e aí a gente não consegue discernir o Pai Celestial. Como é importante, irmãos, para a gente poder dizer: isso tem a marca do meu pai, isso não tem a marca do meu pai.
Isso que eu pensei agora não tem nada a ver com meu pai. E por que que eu preciso fazer isso? Porque se eu reconheço e admiro o meu pai, eu quero imitar as boas obras e aprender com meu pai. Meu pai é o meu ídolo? Não no sentido perverso lá, mas no sentido do jovem que é vidrado naquele cantor, naquela cantora. Os meus olhos estão ali, eu quero usar as mesmas roupas, eu quero compreender o sentido das coisas como ele compreende. Então eu preciso resolver, eu preciso prestar atenção, para que Jesus não precise falar o tempo todo: sou eu que estou aqui, você não viu, você não vê. Você não vê todos os dias quando a minha misericórdia se renova a cada manhã? Eu disse que as minhas misericórdias se renovariam a cada manhã. Ah, Senhor, mas está difícil, tá? Isso é verdade. Tem semanas que eu estou muito triste, muito estafado. Ultimamente, bastante. E o que me salva é lembrar quem é meu pai. O que me fez voltar para minha casa um dia, há 30 anos atrás, 32 anos atrás, para oferecer Jesus para o meu pai, que era um confesso planejador do assassinato da minha mãe, foi porque eu entendi que ele era tão carente e miserável quanto eu, e que ele precisava conhecer o Pai Celestial. Então, eu não resolvi a figura do meu pai por mero racionalismo, lógica humana. Foi porque o Pai Celestial resolveu essa questão dentro do meu coração. Então, tem uma série de coisas que nós precisamos resolver e o segredo está em nós desenvolvermos a nossa filiação em relação ao nosso Pai Celestial. A gratidão da adoção. Tudo fica pequeno. Como diz aquela música linda, tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é a tua presença, Senhor. O brilho desse mundo se apaga ante ti. A glória dessa terra nada é. Nada é. A herança que o meu pai terreno poderia ter para me dar, ou não ter, tudo isso fica relativizado. Geneticamente, foi só uma parceria, onde uma letrinha, uma participação, que é um privilégio que Deus dá para os seres humanos, participar da existência, mas não é a nossa última paternidade, não é a nossa melhor paternidade, não é. Não é a nossa melhor maternidade, para que as moças não pensem que isso não tem nada a ver com elas. Conhecer o Pai Celestial nos resolve em relação aos nossos pais terrenos. Cada dia que nós conhecemos um pouquinho mais do nosso Deus, do nosso Pai, que Ele deixou que a gente chamasse de Pai Nosso. Para Moisés, ele disse: Moisés, vai lá e fala para o faraó, eu sou o que sou, eu sou aquele que é. Mas já andando aqui sobre a terra com os homens, representado por Jesus, ele disse: vocês vão orar assim. Não como abandonados, não como largados, não como fracassados, não como órfãos, mas vocês vão orar como adotados. Vocês vão orar como quem tem família, representação e paternidade. Vocês vão orar e dizer: Pai Nosso. Porque também o sentido de família está muito mais ampliado. Muito para além de parentela. A nossa mesquinha,
medíocre visão de parentela. Porque a visão de família para Deus é muito mais ampla. Então, irmãos, tudo que eu desejo para você é a alegria de saber que nós temos um Pai que nos ama, que não fracassa. Ah, Deus fracassa. Deus não fracassa. Ah, mas algumas coisas estão dando errado. Algumas coisas estão dando errado, são circunstanciais e muitas coisas vão dar errado. Mas Deus não fracassa. Deus nos ama. O Pai nos ama. Não se sinta só. Não se sinta como se ninguém compreendesse você. O Pai te compreende. Olha para Jesus. Se para você for difícil abstrair e enxergar esse Pai perfeito, o caráter dele, as características dele, olhe para Jesus e você vai ver uma representação e uma representatividade perfeita do nosso Pai. Tá bom, querido? Deus abençoe. Eu queria passar para o Hamilton, queria pedir para ele orar por nós, nos conduzir a falar com o nosso Pai. Deus, nosso Pai, nós temos o privilégio de chamá-lo como Pai, porque é assim que nós nos sentimos com relação a Ti, Senhor. Nós temos o alto privilégio do Senhor nos ter mostrado Jesus. Nós te agradecemos por Jesus, nosso Senhor. Esse que nos deu a identidade, esse que nos mostra como ser gente de verdade, pessoas decentes. Te agradecemos porque em Jesus nós encontramos a paternidade que precisamos. Te agradecemos porque em Jesus nós encontramos todas as grandes características necessárias para expressarmos o amor do Pai. Obrigado, Senhor. Suplicamos a Deus que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, colocando em nós os olhos naquilo que de fato são necessários, ó Deus, aquilo que é necessário, que é o olhar para Jesus. Que o nosso coração esteja alinhado e de acordo com a vontade de Jesus, o nosso irmão que nos mostra o Pai. Que seja assim, ó Deus, que a Tua presença e a Tua comunhão esteja em nós e a gente possa, sim, Jesus, viver como uma família. Oramos no poder do nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Contigo
Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam conosco, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana. Até sábado que vem.